Vamos trazer aqui a nossa querida Flora. Eu vou logo perguntar para a Flora se é Daemon ou Daemon. Fala aí, Flora. Tudo bom, querida? Sinara, boa noite, pessoal que está assistindo aqui no programa da Sinara, na TV Fórum. Primeiro, queria agradecer ao convite, essa oportunidade de interlocução com vocês. Com relação ao meu sobrenome, Sinara, eu falo Daemon para facilitar a vida, mas a minha avó fica muito chateada. Ela fala que é Demon. Então, assim, se eu for obedecer minha avó, que tem 96 anos, vai fazer 97, o certo é Demon, mas pode chamar como você quiser. Então, pronto. Vamos botar mais fácil, né, para as pessoas. Flora Daemon, jornalista, e uma das autoras desse livro, gente, que a gente sempre ouviu falar que a Folha emprestou carros para a ditadura, mas tem muitos detalhes, né? E a Flora e outros 5 autores, né, foram atrás para esmiuçar essa história do envolvimento da Folha com a ditadura militar. Então, o livro se chama A Serviço da Repressão, Grupo Folha e Violações de Direitos na Ditadura. Está saindo pela editora Mórula, tá? Está em todas as livrarias, é uma editora grande, então vocês podem encontrar, está na Amazon, está em tudo que é lugar, tá? E aí, Flora, sabe a primeira. Você, Flora, é de outra geração que não é a minha, né? E eu vou contar uma coisa para você e para vocês que estão nos assistindo. Eu me sinto muito ludibriada. A minha geração, ela foi muito ludibriada pela Folha, tá? Por quê? Porque a gente caiu naquele conto da Folha, o jornal que fez a Direta Já, né, que foi importante na redemocratização do país, né? E que depois a gente viu que na verdade era um rebranding, né? Um reposicionamento da marca da Folha e que fez ela chegar a ter 1 milhão de exemplares vendidos diariamente daquele jornal, né? Deu super certo o reposicionamento da marca e abafou todo esse passado de conivência, né? E mais do que conivência, de financiamento da Folha, né? A Folha só se tornou o jornal que era por causa da ditadura. É isso que o livro mostra, né? É isso que o livro mostra. E para a minha geração de jornalistas, a gente sonhava trabalhar na Folha. Todo mundo queria trabalhar na Folha. Eu, por exemplo, não sosseguei enquanto eu não trabalhei na Folha, né? Saí lá da Bahia, vim para Brasília. Depois eu queria trabalhar na Ilustrada, fui para São Paulo, né? E eu te digo que, mesmo na época que eu estava na Folha, a gente não sabia dessas histórias. Eu acho que só mais recentemente que essas histórias têm vindo à tona, né, Flora? Exatamente, mas eu acho, Sinara, que esse sentimento seu, ele é compartilhado por muitos colegas nossos, né? E a gente está falando que os próprios jornalistas não sabiam detalhes dessa história, então a gente não consegue nem imaginar no que acontece, então, em termos de interpretação por parte da sociedade, né? Opa! Tinha só alguém aí. Maravilha. Eu não consigo nem imaginar o que significa o peso, né, dessas revelações que a gente está fazendo agora, em 2025, para as pessoas que não são do contexto jornalístico, né? E isso, assim, queria fazer primeiro uma explicação, se você me permite, Sinara, assim, porque essa interpretação que a gente tem hoje, contemporaneamente, com relação à Folha, que a Folha é um jornal a serviço da democracia, né, fazendo coro com o próprio lema da empresa, ela tem a ver com o papel importante que a Folha fez durante a abertura política, né? A Folha muda de postura a partir dessa interpretação de que estava dando problema na ditadura, então, efetivamente, não era mais estratégico apoiar da forma como ela apoiou até então, né? Então, e faz um reposicionamento de imagem extremamente eficiente, né? Tão eficiente a ponto de vários colegas nossos, jornalistas, terem dificuldade de acreditar nas revelações que nós trouxemos. Mas aí, quando eles leram o livro, quando eles assistiram a nossa série, falaram, gente, isso aqui é incontestável. Eu estava lá dentro e não sabia. Eu conhecia o Dr. Freeze e nunca imaginei isso, né? Então, a gente está falando, não é de um processo de negação, a gente não é negacionista, a gente está falando de um trabalho muito bem feito por parte da Folha, a gente tem que reconhecer a qualidade desse trabalho, mas que, em termos assim, políticos, ele é terrível, porque promove um profundo apagamento do papel de uma empresa de comunicação, que hoje eu falo sem medo de errar, que mais colaborou com a ditadura.
no Brasil. E é engraçado que toda vez que a gente fala sobre imprensa e ditadura, meios de comunicação e ditadura, a gente lembra de uma empresa que, sim, colaborou com a ditadura, mas perto da Folha de São Paulo, esta empresa que todo mundo que está nos assistindo lembrou agora, é fichinha, gente. E eu fico, assim, muito confortável em sustentar isso, porque a gente fez uma investigação longa, né, feita por vários colegas aqui que são professores das universidades como eu, né, assim, então nós temos, assim, nenhum de nós tem nenhum tipo de ligação com a Folha, nem positiva nem negativa, nós somos pesquisadores e professores das universidades, e essa investigação, ela tinha como objetivo justamente subsidiar o trabalho do Ministério Público Federal, né, o Ministério Público Federal escolhe 10 empresas, né, que tinham indícios de colaboração material, operacional com a repressão, e faz uma seleção pública via Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e nossa equipe é escolhida, né, passa em primeiro lugar e a gente começa a investigar. E aí, a partir dessa investigação extremamente dedicada e profunda, a gente entrega um material robusto ao MPF, Sinara, e hoje, e é muito importante que a gente fale isso para toda a audiência entender, hoje, a Folha de São Paulo, o Grupo Folha, está implicado na justiça, no inquérito aberto pelo Ministério Público Federal, a partir da nossa investigação. Então, não é uma investigação, entre aspas, datada do tempo passado, ela tem um caráter contemporâneo absolutamente incontestável, para que a gente possa, hoje, em 2025, responsabilizar, apurar possíveis violações de direitos e crimes cometidos por empresários durante a ditadura. E aí, se você quiser, a gente pode falar um pouco especificamente sobre esses crimes. O que eu queria começar falando, né? Porque você falou aí do seu Frias, né? O seu Frias era o dono da Folha, todo mundo chamava ele de seu Frias, que era o pai do Otávio Frias Filho, e era um cara assim, já velhinho, fofinho, né? Todo mundo achava simpático, mas a gente fica muito impressionado com o envolvimento dele com a extrema-direita no livro. E não só isso. Os negócios do senhor Frias também são estranhos, né? Então, como é, gente? Olha, antes de comprar a Folha, o senhor Frias era dono da rodoviária de São Paulo. É até esquisito uma pessoa ser dona de uma rodoviária, né? A pessoa. Hoje até tem concessionária e tal, mas naquela época, quem era dono das rodoviárias era o governo, né? Não tinha. Era dono da rodoviária de São Paulo, então eu acho que ali naquela negociata, aí depois que ele era dono da rodoviária, é que ele compra o jornal, tá? Então, eu acho que desde aquela negociata da rodoviária, Flora, já mostra ali que ele tinha uma relação muito boa com o governo militar para conseguir o terreno, que era público, né? E tudo. Então, a relação dele com o prefeito de São Paulo. Aí, depois que fica escandalosa a história da rodoviária, o sócio dele, o Caldeira, ele vira diretor da rodoviária do Tietê. Uma coisa assim, eu achei essa parte da rodoviária, cara, muito louca. Então, assim, os negócios deles estão atrelados à simpatia do governo militar desde o começo, né, Flora? Desde o começo, assim. E alguns documentos atestam, inclusive, a colaboração material em nome de Otávio Frias de Oliveira ao IPES, né, que era o instituto responsável pela desestabilização do governo João Goulart, né, e pelo golpe em si, né? Então a gente encontra um documento, a gente tem um documento, um carnezinho, né, de colaboração financeira em nome de Otávio Frias de Oliveira ao IPES em 1962, 2 anos antes do golpe, né? A rodoviária, como você mencionou, Sinara, é anterior também à compra da Folha de São Paulo. Então, na verdade, esse processo de colaboração, de projeção de um golpe que estaria sendo, né, articulado pelos empresários brasileiros, ele já começa nesse período. E é estratégico, nesse momento, para esses empresários, ter veículos de comunicação, né? Ambos, né? Tanto Otávio Frias de Oliveira quanto Carlos Caldeira Filho não eram do setor da comunicação, nunca tinham trabalhado com jornalismo, né? É importante que se diga, eles eram do setor imobiliário, de banco de investimento, da linha, né? Tia Granja, não tinha nada a ver com meios de comunicação. Então, e eles compram a Folha no momento em que a Folha está deficitária, ela estava dando prejuízo. Então, a gente
pergunta, né? Por que será que dois, né, grandes empresários que estavam dando tão certo, eles construíram Copan, né? Estamos falando de empresários com grandes empreendimentos, né? Por que eles vão se aventurar por um setor que não é originalmente deles, né? Como o jornalismo. E aí, uma das hipóteses que a gente sustenta é justamente essa, que trabalhar com meios de comunicação, trabalhar com imprensa, confere muito prestígio e poder, né? Fundamentalmente poder para negociar com as figuras que viriam a ocupar esse lugar durante a ditadura. Então a gente começa a mapear, Sinara, a gente vai fazendo vai tirando o fio desse novelo, né? Vai encontrando ali esses processos anteriormente ao golpe de 64 e depois, a partir de 64, a coisa vai num crescente absolutamente assustador, né? O grau de colaboracionismo, o grau de vantagem obtido por parte desses dois empresários sem precedentes. Recebe dinheiro para a Folha crescer, dinheiro governamental, né? Exatamente. Subsídio estrangeiro dos Estados Unidos através da USAID. Enfim, a gente está falando de benefícios econômicos muito incontestáveis. E a gente sabe, todo mundo sabe, que não existe almoço grátis, né? Para você receber tantas benesses, tantos apoios, né, por parte do governo militar, alguma coisa eles teriam que fazer. E aí, evidentemente, que eu não estou falando aqui exclusivamente do apoio editorial, até porque todos os grandes jornais brasileiros, com exceção da Última Hora, do Samuel Weiner, apoiaram o golpe militar. Todos. A Folha não foi, isso não foi uma exclusividade da Folha. Só que a Folha não só apoiou o golpe, como deu sustentação material à repressão. E aí que vem a grande virada, né? A Folha, ela contava com um sistema de empréstimo de distribuição, de carros de distribuição de jornais, né? Carros que faziam a distribuição de jornais nas bancas, para as pessoas nas suas casas. Ela entregava esses carros para agentes do DOI-CODE de São Paulo monitorarem, sequestrarem, levarem para processo de tortura e assassinarem aqueles que estavam lutando contra a ditadura. E a gente sustenta essa versão, essa ideia, não porque a gente ouviu uma vítima contar, ou é uma história que sempre se falou, mas não se tinha como comprovar. Na nossa investigação, e isso é bem importante ressaltar, a gente consegue, inclusive, depoimentos de agentes do DOI-CODE de São Paulo, agentes da inteligência do DOI, que confirmam que, sem dúvida nenhuma, a Folha de São Paulo emprestava carros de distribuição de jornais ao DOI-CODE para matar pessoas para as ações de rua. E quando ele sustenta isso, a gente está falando sobre esse episódio, esse fato em 2025, né, em que a gente quase não vê carros de jornais circulando pelas ruas, porque basicamente a gente não lê mais jornal impresso, né? Mas imaginem vocês nos anos 60, nos anos 70, como era grande, massiva essa circulação de carros. Então, esses carros passavam desapercebidos pela militância. Eram ideais, né? Era perfeito, era a camuflagem perfeita, né? E para a gente é muito triste que seja justamente um veículo de comunicação que deveria ser o bastião da democracia, né? Ou pelo menos um dos, né? Que tenha feito um papel tão grotesco de colaboração com a ditadura e que efetivamente tenha gerado torturas, atrocidades, desaparecimento forçado e mortes de militantes. E a gente, inclusive, no nosso livro, cita textualmente episódios em que pessoas morreram e foram presas em função da colaboração material do empréstimo de carros da Folha com a ditadura. Isso é apenas mais uma das coisas, mas a gente pode detalhar outras coisas, como, por exemplo, a presença de policiais dentro da Folha, como é que funcionava o esquema de extorsão, enfim, estou aqui à sua disposição. Sim, deixa eu só mostrar para as pessoas, porque aí o que acontecia? A Folha se vitimizava, né? Então, a LN fez uma ação que tocou fogo nos carros da Folha. Bota a foto aí dos carros deles queimados, né? Por que a LN queimou esses carros? Justamente em retaliação por conta do uso desses carros pelos agentes da repressão e emboscadas contra militantes de esquerda, certo? E aí a Folha publicava e dizia:
bandidos atacam a Folha, né? A outra parte eles não contavam, né? A outra parte eles não contavam. Então eles se vitimizavam o tempo inteiro, ao mesmo tempo que eles tinham essa participação ativa, esse elo com a repressão, porque provavelmente o seu Frias, aquele fofinho, era um homem de extrema direita, né? Assim como o Boris Casoy, que ficou muitos anos da Folha, era um cara que era do CCC, do Comando de Caça aos Comunistas, né? Coisas que a gente foi sabendo depois, né? E aí, Flora, então assim, a Folha se vitimizava o tempo todo. Exatamente. E nos anos seguintes, que ela foi contando a sua história, né? Lançou livros contando que ela admitia. Eles falam assim como se tivessem aderido à ditadura porque não tinha como não aderir, né? Não era isso? Exatamente. Esse discurso eles sustentam com muita veemência, né? Com relação ao empréstimo de carros, inclusive na biografia do Otávio Frias pai, né? O filho dele fala sobre isso. Sim, eu conversei com meu pai, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas a ideia é essa, né? Eu conversei com meu pai e parece que era isso mesmo. A Folha parece ter emprestado carros à repressão, mas e se isso aconteceu foi sem anuência do meu pai ou mesmo do Carlos Caldeira, né? A gente, assim, é muito difícil acreditar, né, que alguém dentro de uma empresa, né, do porte da Folha de São Paulo teria a audácia de criar um circuito de empréstimos de carros, distribuição de jornais, à revelia dos donos, à repressão, né? E mesmo se isso acontecesse, Sinara, ainda assim, juridicamente eu acho bastante instável essa defesa, né? Porque você é responsável pelos seus patrimônios móveis e imóveis e os usos que são feitos deles, né? Então acho que é uma justificativa bastante frágil em uma todos lavagem de reputação, né? Exato. Eles falam isso, né? Quando eles, em todos os processos de avaliação do que eles fizeram, do papel deles com relação à ditadura, eles falam que a Folha se viu engalfinhada, é uma expressão tão específica, né? A Folha se viu engalfinhada. Assim, engalfinhada com o quê, né? Que escolha de palavra, né, singular, né? E aí eu fico pensando no que significa isso, sobretudo porque eu falei no início da nossa conversa aqui, a gente apresenta esse documento do Otávio Frias de Oliveira, dando sustentação ao golpe, datado de 1962. No dia 31 de março de 1964, ou seja, no dia oficial para os militares do golpe, porque a gente sabe que o dia mesmo foi 1º de abril, né? Mas, enfim, Sim. No dia 31 de março de 64, as pessoas recebiam nas suas casas e compravam nas bancas a Folha de São Paulo, juntamente com um suplemento de mais de 40 páginas, que é um suplemento volumoso, né? 40 páginas é algo que faz o jornal, inclusive, pesar. Né, chamado 64 Brasil Continua, com um bebezinho na capa, né, simbolizando esse Brasil esperançoso, o Brasil do futuro. E o conteúdo desse suplemento ele é absolutamente contrastante com os demais conteúdos do jornal, né? Ele é um conteúdo celebratório do golpe de 64. Então, os anunciantes que anunciam nesse suplemento, quase todos são reconhecidamente apoiadores da ditadura, empresas que apoiaram a ditadura. O tom jornalístico, entre muitas aspas, desse suplemento, é o tempo todo a partir dessa ideia de que agora o Brasil vai entrar nos eixos, o Brasil do verdadeiro povo, o povo trabalhador e honesto, não, né? Aí o subtexto não esse pessoal comunista do Jango, etc. Né? Então, é a partir desse suplemento que a gente percebe, hoje, em 2024, que para você poder fazer um suplemento daquela magnitude, com aquele volume, você precisaria, certamente, de semanas ou talvez meses de preparação e conhecimento prévio. Então, Exato. Isso é mais um dos indícios que atestam que havia um profundo contato entre os dirigentes do grupo e a alta cúpula golpista, militar e empresarial, porque é uma coisa que eu me ressinto muito, sabe, Sinara? A gente esquece muito do papel do empresariado nos golpes, né? A mesma coisa que aconteceu agora em 8 de janeiro, a gente sabe que sem os empresários aquilo não se sustentaria em nenhuma medida, em 64 foi igual, né? Essa gente tinha caixinha, essa gente se organizava, então é a partir desses esforços empresariais que a ditadura conseguiu se sustentar no Brasil por 21 anos. E tem um outro lado que eu acho que também reforça essa aliança da Folha com a ditadura, né? Que é assim, ó, vejam só. Samuel Weiner, da Última Hora, foi perseguido pela ditadura, né? E o jornal dele foi o único que não apoiou o golpe. Tá?
E a TV Excelsior, o dono da Excelsior, o Wallace Simonsen, também foi perseguido, era o dono da Paner, inclusive tem um documentário ótimo, livro e documentário, a gente já entrevistou aqui o autor do livro, né? O dono da TV Excelsior também não era simpatizante do golpe. E o que é que faz Frias, o que fazem Frias e Caldeira? Eles compram Última Hora e a TV Excelsior para lá, para neutralizar. Eles acabam, eles não têm o menor interesse que a Última Hora continue ou que a TV Excelsior continue. Eles compram e acabam com os dois, né? Então, assim, é como se fosse uma parceria, né? Nós vamos comprar esses dois grupos para nos fortalecer e, ao mesmo tempo, tirar eles do caminho da ditadura. Não parece isso, Flora? Exatamente, é por isso que quando a gente está pensando nesse trilho, né, de como avaliar o que significou esse colaboracionismo, uma parte fundamental é perceber os benefícios econômicos, né? Então, como é que a gente apura os benefícios econômicos? A aquisição, por exemplo, como você falou, de empresas que estavam enfraquecidas no contexto político, e eu estou chamando enfraquecidas no contexto político, eu estou querendo ser uma pessoa polida aqui. A gente sabe o que significava você ter um jornal que era contra o golpe, né? Que significava em termos práticos, você poderia morrer, você poderia ser torturado, etc. Então, o jornal Última Hora fica inviável nas mãos de Samuel Weiner. Mas quando esse mesmo jornal vai para o Grupo Folha, ele começa a ganhar algum caráter de viabilidade, ele não é mais ameaçado. Por que será? Né? Porque um era apoiador da ditadura e o outro não era apoiador da ditadura, muito pelo contrário. Então, esses empresários, eles começam a construir um império absolutamente poderoso no ramo da comunicação, né? E esse episódio que você narrou, Sinara, com relação ao fogo, né, ao incêndio que a LN colocou nas caminhonetes da Folha, é um episódio bastante emblemático, porque marcou aquela época justamente aquilo que se tinha dificuldade de se contar, né? De falar nos jornais. Não saía no Estadão, por exemplo, que estava sob censura naquele momento, que a Folha emprestava carros de jornal, de entrega de jornal à repressão. Então, como é que os militantes tentavam divulgar, denunciar tudo aquilo, colocando fogo nos carros de distribuição de jornal? Você mostrou muito bem aqui na tela. Não eram carros de reportagem, eram carros específicos para chamar a atenção, da população brasileira de que estava acontecendo alguma coisa, aqueles carros eram usados para alguma coisa, né? E 2, para chamar a atenção de Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, que eles sabiam que esses carros estavam sendo usados para matar, perseguir, sequestrar militantes, né? E nesse mesmo momento, quando eles fazem esses processos, né? Isso foi o ano de 1971, eles botam fogo nos carros da Folha, eles também publicam, a LN também publica no jornal que eles tinham, chamado Venceremos, era um jornal, evidentemente, rudimentar no sentido de distribuição, né? Feito em mimeógrafo, não dá nem para comparar com o jornal, né, oficial. Mas ainda assim ele tinha uma circulação entre o meio estudantil, entre o meio sindical e tal. Nesse mesmo jornal, eles denunciam, eles falam que sabiam que o Otávio Frias de Oliveira colaborava com a repressão, que era uma questão de tempo, que eles iam pegar o Frias, a exemplo do que fizeram com o Boylicen, né, que era o dono do Grupo Ultra, que foi justiçado, né, pelos militantes, porque sabiam que ele era apoiador da tortura, inclusive gostava de torturar, especialmente mulheres, dentro do doicode. A Folha, né? Eu fico muito chateada, porque nada disso era contado nas faculdades. Espero que hoje em dia contem, né? Espero que hoje... É o nosso objetivo, Sinara. Se tudo der certo, sim. Opa, porque não contavam nada disso, só contavam que os jornais, coitados, foram vítimas de censura, né? A primeira parte que eles apoiaram, todos apoiaram o golpe, não se contava. E que quem não apoiou o golpe desapareceu também não se contava, né? Mas a parte que eles foram censurados, aí é aulas e aulas e aulas, né? De que eles foram censurados. A Folha. O Estadão realmente foi censurado, mas a Folha não foi censurada. A Folha fazia autocensura, né? Acho que tinham pessoas dentro que faziam a censura lá dentro, né, Flora? E aí teve um caso, né, em 77, que é um caso emblemático, que o Lourenço de Aféria, o jornalista Lourenço de Aféria, fez uma crônica onde ele fala de uma coisa e acaba detonando o Duque de Caxias. Ele acaba detonando o Duque de Caxias. E aí, por conta dele falar mal do Duque de Caxias,
um cara do Exército liga para o Boris Casoy, que tinha muitos contatos com os militares, né? Afinal, ele é de extrema-direita, o Boris Casoy. E aí o Boris é preso, o Boris não, o Lourenço de Affera é preso, cria uma maior confusão. E aí a Folha, no dia seguinte, sai com a coluna do Lourenço em branco, né? Assim, dando uma de heroína, né? Então passa a história como a Folha foi heróica, tirando a coluna. Bota aí o print, Gui, aquele print que eu separei. Que aí a coluna do Lourenço de Affera, gente, aparece branca, né? Como se fosse um protesto à ditadura. Só que no dia seguinte, o Otávio Frias de Oliveira já recua, né? Olha aí, ó, aqui no canto direito é a coluna do Lourenço de Affera, estão vendo? Que está em branco, como se fosse um protesto à ditadura. E aí o pessoal conta aqui no livro, ó. Em setembro de 77, a Folha enfrentou uma crise com o governo por causa de um texto publicado pelo colunista Lourenço de Affera, considerado ofensiva figura de Duque de Caxias. O jornalista foi preso devido a um processo criminal aberto pelo ministro do Exército, Silvio Frota. No dia seguinte, sua coluna saiu em branco como protesto. Frias foi então ameaçado com base na Lei de Segurança Nacional, o que implicaria a suspensão do jornal por 30 dias e recuou imediatamente. Olha a covardia. Decidiu afastar de novo Cláudio Abramo e tirar o seu próprio nome do cabeçalho do jornal. Né? Quer dizer, um jornal que se vende como heróico e que, na verdade, era pusilânime, né? Era covarde, né, Flora? Com certeza, sim. E essa história do Lourenço de Affera, se ela for contada pela metade, ela parece uma história positiva, né? Caramba! Claro. Então, eles reagiram de maneira, né, a defender exatamente o colunista. Mas o que a gente percebeu na nossa investigação, Sinara, é o justo oposto. A Folha, ela monitorava seus jornalistas de esquerda, ela contratou policiais com essa função. Os policiais, muito se fala da Folha da Tarde, né? Que a Folha da Tarde contava com vários policiais ali dentro, etc. E é verdade, a Folha da Tarde tinha um acúmulo bastante expressivo de figuras que eram da polícia e que eram do DOPS e do DOI, etc. Né? Mas o que a gente consegue mapear na nossa investigação é que a presença desses policiais não se limitava exclusivamente à Folha da Tarde. Eles estavam distribuídos por todas as redações, estavam distribuídos também por vários setores da empresa, setores técnicos, operacionais, de segurança, né? Então, essa posição estratégica desses policiais tinha como função primordial monitorar os jornalistas de esquerda. E muitos desses jornalistas de esquerda foram presos certamente a partir desse processo de vigilância interna dentro do jornal, né? Eu posso citar alguns nomes aqui, no livro, evidentemente, a gente detalha essas histórias, né? Tem alguns casos bastante emblemáticos, como o caso da jornalista Rose Nogueira. No caso da Rose, tem até uma particularidade bastante simbólica, porque Rose, quando foi presa, ela estava em licença maternidade. Seu filho tinha poucos dias de vida, né? E ela foi presa, foi, enfim, torturada. Essa história da Rose, ela é bastante conhecida porque Rose sempre fez questão de contar, né? E depois, anos depois, quando Rose foi fazer o processo de aposentadoria, ela pediu a ficha funcional dela, da Folha, e percebe que há uma nota, há uma anotação na sua ficha funcional escrita abandono de emprego. Como é que ela pode ter abandonado o emprego se ela estava, 1, em licença maternidade e 2, presa? Né? E aí ela percebe também que a ficha adultera a data de nascimento do filho dela, justamente para caracterizar abandono de emprego. E aí a gente poderia aqui supor, né, que de repente a Folha talvez não soubesse que Rose estivesse presa, embora soubesse tecnicamente e formalmente que ela estava em licença maternidade. Mas não tem como sustentar isso, porque efetivamente a Folha noticiou a prisão de Rose Nogueira, assim como fez noticiando a prisão de outros jornalistas da casa, a exemplo de Sérgio Gomes, a exemplo de Paula Galé, a exemplo de José Maria dos Santos. Todas essas pessoas eram jornalistas da casa, foram presas pelo DOPS ou pelo DOI-CODE, e a Folha estampou nas suas páginas como terroristas. Nesses casos, informando, inclusive, nome, sobrenome, nome do pai, nome da mãe, CPF e endereço dessas pessoas, dando a ficha completa para que todas as pessoas de São Paulo, leitoras de jornal, soubessem exatamente de quem se tratava. Então, a Folha alegar que essas pessoas não estavam num processo de perseguição interna é bastante curioso, para dizer o mínimo, né? E esses policiais, Sinara, então, eles tinham esse objetivo, mas a nossa pesquisa, eu queria
destacar que encontra evidências, inclusive fichas funcionais da Folha, com data, fotografia, documentos, etc., da contratação de 2 grandes policiais, 2 grandes delegados do DOPS de São Paulo, ligados diretamente à estrutura do Fleury. A Folha contrata esses 2 delegados, né, Roberto Quais e Eduardo Quais, para trabalhar dentro da empresa, dá a eles uma estrutura de gestão, eles têm sala, têm gabinete, têm telefone, né? Eles passam a ter um espaço próprio dentro da empresa, né? A gente entrevistou, inclusive, o Boris Casoy, que você mencionou aqui há pouco, né? Ele é reconhecidamente uma figura de direita e ele atesta, assim, sem constrangimento, falando, sim, eu falava com Quais, eu ligava para ele estava lá dentro do nosso cotidiano, né? E esse delegado, um desses Quais, eram 2 irmãos, eles trabalhavam lá dentro, fazer todo esse processo, né? Um deles, inclusive, foi condenado agora contemporaneamente por tortura, etc., né? E um deles, inclusive, veio a ser o interrogador de uma jornalista da casa, da Vilma Amaro, né? Ele era, então, colega de trabalho, entre muitas aspas, e também o seu algoz, e também o seu interrogador. Então, a gente está falando de um ambiente de muita proximidade com o governo militar e uma espécie de promiscuidade dessas relações, sabe? Esses mesmos delegados, Sinara, faziam processos de extorsão de militantes ali dentro. A gente, inclusive, traz no livro a história do Paulo Frateschi, que era um militante também da ALN, que estava sendo torturado lá no DOPS, e o pai dele é chamado para para pagar para deixar que o filho deixasse de ser torturado, né? E ele vende um apartamento, a gente está falando de muito dinheiro, ele vende um apartamento e paga para o filho deixar de ser torturado, e a entrega desse dinheiro, todo esse processo é feito aonde? Dentro do saguão da Folha de São Paulo. Então, a gente está falando de relações muito complexas, de evidências muito profundas, de um colaboracionismo sem igual na história do Brasil. Essa semana a Maria Fro entrevistou umas pessoas que foram sobreviventes, o Atom Fon, que foi sobrevivente da ditadura, e ele contou, inclusive, que tinha uma história de um pugilista que foi contratado para esmurrar pessoas lá dentro. Você soube dessa história? Na nossa entrevista, ele falou isso para a gente também, né? Seria, se não me falha a memória, o nome desse pugilista era o Cigano. Não lembro o primeiro nome dele agora, mas ele tinha esse apelido Cigano. A gente não conseguiu encontrar evidências e materialidades disso, né? É até legal você perguntar isso, porque a gente só sustenta na nossa investigação aquilo que a gente consegue checar e cruzar, né? Não estou dizendo que não aconteceu, que não é verdadeiro, mas a gente apresenta esse material com muito cuidado, porque desde o primeiro dia a gente estava orientado a subsidiar o trabalho do Ministério Público Federal. Então, a gente só sustenta no livro aquilo que a gente, de fato, consegue checar, consegue cruzar, consegue verificar, para a gente não incorrer nenhum tipo de acusação que não seja absolutamente sustentada. Então, é isso, mas a história era basicamente essa. O que ele conta para a gente é que essa figura, esse cigano, esse pugilista, ele cumpria um papel, ele era uma figura da luta livre, se não me falha a memória, mas ele cumpria um papel de ameaçar pessoas dentro da própria estrutura da empresa. Você sabe, você falando assim sobre essa história dos jornalistas de esquerda vigiados, eu acho que isso nunca acabou na Folha, sabia? Porque na época que eu estava na Folha, nunca foi bem visto na Folha, nos anos que eu trabalhei lá, que um jornalista fosse de esquerda. Nunca foi bem visto. Tanto que alguns colegas nossos foram demitidos acusados de ser petistas. Eu nunca vi um ser acusado de ser tucano, tá? Ser demitido por acusação de ser tucano. Mas vários colegas nossos foram acusados de ser petistas. Outra coisa que a Folha sempre teve foi problema com legislação trabalhista, né, Flora? É uma coisa assim que na minha época eu estava lá, todo mundo sabia que quando chegava o delegado regional do trabalho, eles mandavam esconder as pessoas que estavam fora com algum problema, não estava com carteira assinada e tal, não sei o que. A Folha foi o jornal que encabeçou a campanha pelo fim do diploma de jornalista no Brasil, né? Foi a Folha que entrou e conseguiu isso, né? Então, eu acho que essa coisa dentro da redação da Folha de
o jornalista ser, entre aspas, neutro, sempre continua até hoje. Eu acho que nunca acabou. Mas é interessante o que você falou, né? É engraçado como a esquerda, né? Como os militantes de esquerda, os jornalistas de esquerda, eles são sempre colocados sob um lugar de suspeição, né? Como se eles fossem jornalistas menores ou suspeitos, justamente por serem de esquerda. Desonestos. Né? Porque uma coisa é você ter sua postura política e você fazer o seu jornalismo honesto, né? Você não vai mudar as coisas, os fatos, porque você é de esquerda. Não. Você vai entrevistar. Eu já entrevistei a mulher do Suplicy. Teve na época da Marta era prefeita, eu trabalhava na Veja, que é uma revista super desonesta, porém, me mandaram entrevistar a Mônica Dallari e eu entrevistei como eu entrevistaria qualquer pessoa. E o que ela falou sobre a Marta, sobre o Suplicy, eu não poderia impedir, certo? Mas eu sempre fui uma jornalista de esquerda. Então, assim, é possível você ser de esquerda ou de direita no jornalismo e fazer um trabalho honesto. Você ir em relação aos fatos. A sua opinião pessoal não importa, tá? A sua opinião pessoal não importa. Para a Folha, não. Se a pessoa era de esquerda, já não faz um jornalismo honesto, né? Jornalista de esquerda é muito mal visto, né? Isso é interessante, né? Porque ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em muitas coisas, né, cenário? Eu fiquei pensando nisso outro dia, conversando com um companheiro que é professor da história, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, também em acreditar nos depoimentos das pessoas da esquerda, né? Essas histórias que a gente conta no livro, muitas delas já tinham sido gritadas pelos sobreviventes, né? Gritadas. A gente vai, sistematiza, encontra documentos, consegue testemunhos um pouco difíceis de conseguir, como é o caso dos agentes do DOI-CODE e do DOPS, mas alguns deles eram testemunhos públicos. E ainda assim a gente fica com esse medo, será que foi isso mesmo? Será que, de fato, eles foram torturados? Será que, de fato, a Folha... Né? Então, a gente precisa se pensar enquanto campo da esquerda, e eu me posiciono na esquerda, então é a partir do meu lugar que eu estou falando agora menos de pesquisadora e mais enquanto cidadã, enquanto pessoa, né? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande em acreditar nisso, né? Em acreditar na veracidade desses depoimentos. E eu espero, aí agora volta a pesquisadora, e eu espero que agora, né, com tanto de documento que a gente tem, com tanto de testemunhos dos dois lados, tanto do campo da esquerda quanto do campo das pessoas que estavam lá do lado da repressão, a gente consiga implicar essa empresa que colaborou demais com a repressão, né? E não dá para comparar com nenhuma outra empresa do Brasil. Porque é engraçado, eu estava conversando hoje também com outro amigo e ele fala assim: o que faltou para a Folha ser condenada, para a Folha ser responsabilizada, né? Assim, é só quando o Otávio Frias encontrarem um documento dele dizendo eu colaboro com a ditadura, né? O que precisa, o que resta, né? Se todo mundo fala, se testemunhas falam, se vítimas falam, se agente da repressão fala, é um conluio de todas as pessoas que nem são próximas, né? Então, a gente está falando de uma coisa que é incontestável. Então, hoje, eu peço muito apoio da sua audiência e das pessoas que estão te assistindo aqui, Sinara, que divulguem essa história, porque, efetivamente, a Folha está sendo... Leiam um livro, gente, por favor. Porque, assim, eu estou sendo responsável, sexta-feira à noite, eu estou sendo responsável por passar, assim, pinceladas para vocês, mas o livro é muito mais saboroso e interessante do que eu estou passando aqui. Nossa, é muito bom, muito bom. Olha só, a moça política está falando aqui. Eu vou ler uns comentários para você, Flora. Moça política, Boris Casoy escreve assim: eu acho que eu via ele na TV, jornalista do SBT, o bem crescendo. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. É, inclusive, a mesma pessoa que fez chacota dos garis, mostrando exatamente como era ele por dentro, tá? Porque as pessoas se traem, né? Arlene Souza fala: ouvi vários podcasts sobre a ditadura e da CBN não fala nada disso sobre o apoio da imprensa com a repressão. Isso é óbvio, né? Eles escamoteiam. A Globo faz aniversário junto com o golpe de 64. O que é que vocês acham? A Globo foi criada em 64, junto com o golpe, né? Quer dizer, não tem nem como eles dizerem que não nasceram com o golpe. Ai. Haroldo Lattes, essa entrevista é para ser sempre revista, informações primorosas. José Nascimento, eu me lembro que no banco da sala de aula sempre tinha um tímido agente da repressão, sempre pronto a ouvir estudantes revoltosos com o sistema político da época. Era um inferno.
Eli Barbosa, como essa imprensa ainda pauta as notícias no país? Eri Amorim, Jesus do céu, que macabro, eu teria vergonha de um passado assim. Ludmila Rodrigues, sim, essa entrevista é histórica, precisa ser muito divulgada. Ademar Aleixo, a história da Folha está engajada no período ditatorial. Se pegarmos um exemplar da Folha da atualidade, vai verter sangue dos perseguidos da época. Marizane Formigueri, excelente entrevista, parabéns. Haroldo Lacha, Flora, parabéns pelo teu excelente trabalho de pesquisa jornalística para escrever esse precioso livro. Vera Biridinha, a Folha, como todo fascista, deixa as evidências explícitas. Fábio Potter mandou um superchat. Que história maravilhosa. Eu vivi essa época. É impressionante como não sabíamos de nada. E a Flora, muito mais nova, desvenda tudo. Amei. A Flora e o grupo, né? Isso é muito importante. Posso citar, Sinara, os nomes Claro, dos pode sim. questão, assim, porque eu devia ter citado no início, inclusive, mas na empolgação entramos aqui direto na conversa. Essa equipe, ela só foi possível, esse trabalho só foi possível porque nós éramos pessoas todas de um time muito comprometido. Eu queria citar o nome deles, né? Ela é coordenada pela professora Ana Paula Goulart, da Escola de Comunicação da UFRJ. Temos também nosso colega muito querido, que é um especialista em Folha de São Paulo e Globo, que é o professor André Bonsanto Dias, da Universidade Estadual de Maringá. Recomendo fortemente que vocês busquem os livros do André Bonsanto sobre esse tema, sobre imprensa e ditadura. Professora Joelle Ruchot, da Fundação Casa de Rui Barbosa, aqui do Rio de Janeiro, uma especialista, inclusive, em Samuel Weiner. Lucas Pedretti, que é o nosso grande nome aqui da área da ditadura, uma figura que entende muito sobre justiça de transição, que é um grande historiador, sociólogo, incrível também. E a gente tem Amanda Romanelli, que é a nossa pesquisadora, que trabalhou muito no acervo da Folha de São Paulo, lá em São Paulo, no arquivo da Folha, e a gente teve o luxuoso apoio jurídico de Fernando Honorato como nosso consultor durante todo esse processo. Muito bom. O Disseu Hermes fala, Flora tão jovem com um intelecto espetacular. Gavião Octar fala, eu trabalhei na Folha na década de 70, não pagaram, nem registro fizeram. Ave Maria, que horror. Ludmila Rodrigues e o Jânio de Freitas, era uma exceção? Sim, era uma exceção, viu, gente? Tinha gente boa também na Folha, tá? Você pode também você comparar os empregados com os donos, tá? Os empregados é diferente. Cláudio Abramo, Jânio de Freitas, vários, tá, gente? Frei Beto, a gente tinha muitos jornalistas muito bons e de esquerda, comprometidos, ou não necessariamente de esquerdas, mas não necessariamente apoiadores da ditadura, tá? Isso é importante. O Neoclis que fala, obrigada, professora Flora, pela aula esclarecedora de uma das mídias reacionárias. Também fui ludibriado como Sinara e esses últimos tempos constatei o mal que faz ao povo, não consulto mais. Não, tem bons jornalistas na mídia comercial, né? Mas a gente não pode se iludir sobre a posição política de jornais que se vendem como imparciais. Não existe isso, tá, gente? Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Ah, somos plurais. Mentira, mentira. O jornal que fala que é plural, porque tem um colunista de direita e outro de esquerda, é para enganar o povo que nós não temos uma imprensa plural. Porque a imprensa é que tem que ser plural e não o jornal. Né? Se a gente tem que ter jornal de esquerda, jornal de direita, jornal de centro, como vários países têm, e perceba que nós não temos. Todos os nossos jornais são de direita ou extrema-direita. Flora, uma última pergunta para você. Qual foi a história que mais te deixou de cabelo em pé que você descobriu aí nesse processo da Folha? Olha, eu acho que... Eu diria que o todo da história, né? Porque a gente sabia, muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês estavam ali apontadas em maior ou menor grau nos depoimentos e testemunhos na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva e na Comissão da Verdade dos Jornalistas de São Paulo. Algumas coisas tinham sido ditas, né? Mas o que me deixou mais feliz no sentido de contribuição com a historiografia, de contribuição com essa luta, foi justa e evidentemente, né, isso me deu esse susto positivo, foi ter o depoimento do agente do DOI-CODE, da inteligência do DOI-CODE, atestando tudo aquilo que as testemunhas e as vítimas falavam a respeito da colaboração material com o empréstimo de carros de distribuição de jornal à ditadura, né? E quando essa entrevista foi uma entrevista muito difícil da gente fazer, ela demorou para ser
realizada, porque foi um processo de confiança, aquele processo todo de jornalismo que a gente sabe como é que é feito, né? Enfim, as pessoas ficam muito assustadas quando a gente fala nesse tema, incluindo aqueles que atuaram na repressão. Mas depois que ele dá essa entrevista, ele resolve dar essa entrevista, ele entra em detalhes sobre como é que funcionava o esquema da engrenagem, da chave, onde deixava, como é que ligava, como é que chamava. É uma operação complexa, né? Então, ali, para mim, aquilo foi o momento mais feliz nesse sentido, não tanto porque eu me identifico pessoalmente com essa fonte, com esse sujeito, mas porque eu sabia que com aquele depoimento a nossa investigação ia saltar para um patamar bastante positivo, né, por parte da interpretação pública. Então, acho que isso foi para a gente um divisor de águas, né, assim como a descoberta dos irmãos Quais, dos delegados atuando lá dentro, assim como o esquema de extorsão envolvendo Paulo Frateschi. Então, são muitas coisas que a gente consegue comprovar na nossa investigação, e eu espero de verdade, Sinara, que a gente possa contar com a sua audiência para botar... Tem mais uma coisinha, peraí, tem mais uma coisinha, a gente vai chamar de novo para o seu livro, mas eu tenho mais uma coisinha que eu não posso deixar de falar, gente, que é o fato da máscara ter caído em 2009 com o editorial da Dita Branda, né? O jornal que se gabava de ser o jornal das diretas e tal, em 2009 mostra quem é, né? E faz um editorial chamando a ditadura militar de Dita Branda, tá? Essa história de Dita Branda pavimentou o caminho para a volta da extrema-direita no Brasil. Né? Pavimentou o caminho, é inegável que pavimentou o caminho, porque ninguém tinha saudade da ditadura no Brasil, gente. Ninguém falava da ditadura, ninguém defendia a ditadura. E a partir do momento que um jornal como a Folha chama a ditadura brasileira de Dita Branda, ela deu aval para esse discurso. Você não acha, Flora? Exato. Eles criam um neologismo. A Folha é muito perspicaz, né? Ela consegue criar esses imaginários, assim como ela criou o imaginário de que ela é um jornal a serviço da democracia. Ela achou que seria capaz de criar uma palavra que daria conta de silenciar todo o seu passado colaboracionismo e toda a interpretação do povo brasileiro sobre o que significaram aqueles 21 anos de repressão, né? De supressão democrática. Então, é cínico, né? É cínico. Esse editorial ele é muito flagrante, né? Porque o que eles vão sustentar nessa ideia é que no Brasil não houve uma ditadura porque matou-se pouco. E eu queria perguntar, se eu tivesse a oportunidade de perguntar para a Folha, a partir de quanto que a Folha acha que seria, né, uma sustentação de uma ditadura, né? E muitos desses poucos que a Folha sustenta, que a Folha diz, e aqui eu estou citando uma das nossas entrevistadas, que é a Suzana Lisboa, né? A Folha diz que foram poucos, né? Mas talvez muitos desses poucos foram mortos, foram torturados a partir do empréstimo de carros da Folha de São Paulo ao DOI-CODE de São Paulo. Né? Então, a gente está falando aqui de uma dita branda na interpretação da Folha, justamente porque essa mesma Folha deu apoio a uma ditadura que, de fato, para ela nunca existiu, pelo menos na forma como ela narra a sua própria trajetória. Então, é sobre esse processo. Ó, a Lívia Martins está falando aqui, ó, foi minha colega na Folha. A Folha proíbe os jornalistas que trabalham lá de se posicionarem politicamente nas redes sociais dele. Muita gente foi demitida por falar politicamente. Então, assim, se for de esquerda, né, Lili? Porque a gente sabe que nós nunca vimos tucanos serem demitidos na Folha. Agora, gente acusada de ser petista, vários, tá? Flora, todo mundo que vem aqui, você já sabe, todos e todas que vêm aqui trazem para vocês uma dica cultural. E a Flora trouxe essa dica preciosa, está no YouTube, tá? Que é o documentário Cidadão Boylessen, que é um documentário magnífico sobre a participação desse sujeito sádico, né? Porque ele era um sádico, que que inventou uma maquinola de tortura, tá? Por que você está indicando esse filme para o pessoal aqui, Flora? Gente, eu indico esse filme, eu já vi esse filme, sei lá, umas 7, 8 vezes, e toda vez que eu vejo com a mesma indignação. Primeiro que ele é dirigido por uma das pessoas que eu mais admiro na parte de cinema documental, que é o Chaim Litevski, né? O Chaim tem uma trajetória que fez também um outro documentário maravilhoso, junto com Cleison Vidal, chamado Morcego Negro, sobre a biografia, a história de PC Farias. Recomendo muito que o pessoal assista também. Mas Cidadão Boylessen, para mim, é um documentário único, né, na cinematografia brasileira, justamente porque implica
de uma maneira inequívoca e inconteste o empresariado brasileiro na sustentação da ditadura. Ele pega essa trajetória desse sujeito, que era o Henning Albert Boylissen, que era um dinamarquês naturalizado no Brasil, né, que ele era o dirigente do grupo Ultragás, essa empresa que existe até hoje, né, que trabalha com a distribuição de gás, e mostra como o papel desse sujeito articulado com o alto empresariado brasileiro organizou toda a sustentação do golpe e a dinâmica cotidiana da ditadura. E foi também um sujeito que gostava particularmente de torturar, né? E era, cara, a curiosidade que eu vou deixar aqui no ar para vocês, era inclusive uma pessoa que frequentava a Folha de São Paulo e era amigo pessoal de Otávio Frias de Oliveira. Não estou querendo induzir a interpretação da sua audiência dizendo que Otávio Frias de Oliveira era, por isso, uma figura similar ao Boylissen, mas que tinha uma amizade, tinha, né? E o Boylissen, ele era o responsável por fazer a arrecadação entre o empresariado brasileiro, né, para dar sustentação à ditadura, arrecadação financeira. Então, é um sujeito chave na história brasileira que precisa ser conhecido, né, e que muitas pessoas desconhecem essa história. Então, é um documentário, assim, absolutamente importante para quem se interessa pelo tema da democracia, da ditadura, do empresariado, enfim, para quem se interessa em tentar construir um país diferente desse que a gente hoje está tentando dar conta, né? Então, eu agradeço muito aí pela oportunidade de fazer essa indicação de Cidadão Boylissen, está no YouTube, vejam. E ele inclusive, inventou, né, uma máquina chamada pianola Boylissen. Que coisa nojenta, né? Ave Maria, para torturar pessoas, para torturar pessoas. É muito bom o documentário, muito bom. Flora, foi um prazerzão conversar com você, viu, querida? Volte sempre. Gui, coloca o livro de novo na tela para as pessoas. O livro que eles estão lançando, A Serviço da Repressão, Grupo Folha e Violações de Direitos na Ditadura, recomendo fortemente. Muito obrigada, Sinara, muito obrigada a toda a sua audiência, espero muito poder contar com vocês, acompanhe o desfecho dessa história, a Folha hoje está implicada na justiça a partir dessa investigação, então, por favor, divulguem, que quanto mais pessoas souberem dessa história, a gente vai conseguir botar pressão para que esse inquérito não morra em brancas nuvens. Conto muito com vocês, nossa equipe também. Obrigadão, Sinara. Obrigadão, hein? Um beijo, querida, bom final de semana. Tchau, gente, obrigada.